João capítulo 6, deixa aberto aí. Amado Espírito Santo, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio de nos reunirmos e juntos adorarmos o nome de Jesus. Nessa noite, Espírito Santo, nós reconhecemos que precisamos, mais uma vez, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam também bem abertos, para ouvir aquilo que o Senhor tem para conosco nessa noite. Que essa palavra, Senhor, além de entrar na nossa mente, ela também desça ao nosso coração, e que ela venha fazer, Senhor, aquilo que Te apraz. Nós queremos dar lugar para isso, nós queremos estar totalmente abertos ao Teu trabalhar e ao Teu agir no nosso meio. Realiza o Teu querer e a Tua vontade. Nós estamos reunidos, Senhor, no Teu nome, que o Teu nome seja engrandecido em tudo, Senhor, que está acontecendo e ainda vai acontecer nessa noite, nesta reunião, Papai, em nome de Jesus, amém. João registra nesse evangelho 7 auto-revelações de Jesus. Jesus se auto-revelou como Deus. E existem 7 expressões aqui que eu gostaria de falar nessa noite. E por que ele se revelou como Deus? Porque Jesus, ele era o próprio Deus, o Deus encarnado, aquele que se despiu de sua glória, tomou a forma de servo, tomou uma forma humana e se fez homem, para que eu e você, para que a humanidade tivesse a oportunidade de mais uma vez se voltar para Deus e se relacionar com o Pai. Quando Deus chama e fala com Moisés, lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 3, no meio de uma chama, numa sarça, Deus fala com aquele homem e diz para ele libertar o povo que estava cativo no Egito. Só que Moisés faz uma pergunta para o Senhor. Ele diz: Deus, Senhor, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Aquele povo vai perguntar quem me enviou. E eu vou dizer o quê? Qual o nome que eu vou falar para eles? E o Senhor diz para ele: diga que eu sou o que sou, te enviou. O eu sou te enviou. E Jesus, quando ele vem, o próprio Deus, na pessoa de Cristo, se auto-revela, e João registra isso nas expressões, através das expressões de Jesus. E a primeira delas está no capítulo 6, no verso 35. Capítulo 6, versículo 35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. E versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus, ele se auto-revela como o pão da vida. E ele fala isso, ele diz isso dentro de um contexto. Anteriormente, eu não sei se 2 ou 3, ou de repente no dia anterior, ele estava reunido com uma numerosa multidão no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. E ele estava ali e havia, segundo a palavra diz, em torno de 5.000 homens.
para ouvi-lo. A Bíblia não menciona mulheres e crianças, mas com certeza era uma multidão mais numerosa do que isso. 5.000 homens. E a Bíblia diz que Jesus se preocupa com aquela multidão, com o que eles haveriam de comer naquele dia. Então esse capítulo 6 relata um grande milagre que ele faz, a multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que aquela multidão é saciada de sua fome física, eles comem até se fartar, todos comem o quanto queriam, diz a palavra, o quanto quiseram, e ainda sobra. E no dia seguinte, aquela multidão não encontra mais Jesus ali, não encontra nem os seus discípulos. A Bíblia diz que os discípulos pegam o barco, vão para outra margem do mar. Jesus encontra eles durante a noite, andando sobre as águas. E aquela multidão estava ansiosa no outro dia, talvez no segundo dia, porque todos nós nos alimentamos todos os dias e de repente não, com certeza, 2, 3, 4 vezes por dia. E aquela multidão no outro dia estava faminta novamente. E eles querem encontrar Jesus novamente, porque eles esperam que Jesus multiplique novamente os pães e os peixes, ou que de alguma outra forma sacie a sua fome. Só que você vai lendo o capítulo 6, depois você pode ler em casa, e você vê que Jesus agora está na cidade de Cafarnaum, e ele está na sinagoga ensinando. E aquela mesma multidão que havia sido saciada por ele, agora está com Jesus novamente. Eles encontram Jesus novamente, os seus discípulos. Só que agora é diferente. Jesus está dando outro tipo de alimento. Nesse outro dia, Jesus não multiplica pães e não multiplica peixes. Ele começa a falar sobre coisas eternas, que aqueles homens, que aquela multidão não entende, porque é apenas multidão e não discípulo. É interessante notar, queridos, que isso acontece nos nossos dias também. Todas as vezes que nós baseamos a nossa fé em milagres, apenas no milagre, nós estamos agindo como aquela multidão. Hoje, talvez ele está sendo suficiente para você, porque ele está resolvendo o teu problema, porque de repente você recebeu uma cura, de repente tua vida financeira está sendo transformada por Jesus. Mas e se isso não acontecer? Ou se isso demorar um pouco para acontecer? Nós agiremos como aquela multidão, que a Bíblia diz que, não recebendo aquilo que eles queriam, um a um, viraram as costas para Jesus e foram embora. E Pedro, ele, movido pelo Espírito, porque então não era multidão, mas era discípulo, ele diz uma frase que nós ouvimos tanto e que nós de repente lemos tanto. Jesus pergunta para os seus discípulos, incluindo Pedro: vocês não querem ir embora também? Ou seja, ele pergunta: vocês não querem também virar as costas para mim? E Pedro diz assim: para onde iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Porque o discípulo, ele entende o que ele realmente precisa. Ele entende que não são coisas momentâneas e passageiras que vão determinar a sua vida com Cristo, mas que ele baseia sua vida espiritual em coisas eternas, em coisas que são incorruptíveis. O que tem lhe motivado, querido, a procurar Jesus?
Por que você está aqui nessa noite? O que lhe motiva a falar com Ele todos os dias? O que lhe motiva a estar na presença dEle? Quando você entra no teu quarto e fecha a tua porta, o que tem lhe movido a estar lá? São coisas momentâneas e passageiras. Eu não estou dizendo aqui que Deus não tem prazer em nos dar e nos saciar com coisas que nós precisamos nessa terra. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tudo isso é uma consequência de uma vida com Deus. Quando nós buscarmos as coisas eternas, em primeiro lugar o seu reino, outras coisas nos são acrescentadas. Nós estamos muito equivocados, muitas vezes, em relação à oração. Nós entendemos a oração como a forma de Deus descobrir o que nós precisamos, quando na verdade a oração é totalmente o contrário. É a forma ou a maneira de nós descobrirmos a vontade de Deus para nós. Isso é oração. Mas muitas vezes nós estamos com uma lista repleta de pedidos. Na maioria esses pedidos são coisas momentâneas e passageiras. Estamos esquecendo de coisas eternas. A Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Se nós esperamos em Cristo apenas a respeito das coisas dessa terra, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós estamos muito preocupados em resolver problemas dia a dia. Todos os nossos dias nós temos coisas para resolver. E nós estamos nos perdendo muitas vezes em meio a essas coisas. E nós estamos esquecendo, alguns de nós esquecem que nós temos um problema muito maior para resolver, que é a questão da nossa eternidade com Cristo. Não foque todas as tuas forças em problemas ou em tribulações ou em coisas que são leves e momentâneas, diz a palavra, mas foque ou busque resolver a questão da tua eternidade. Esse precisa ser o nosso anseio, resolver a questão da nossa eternidade. Você está pronto para viver uma eternidade com Jesus? Você tem ansiado por isso? Eu quero dizer para você que já nasceu de novo, que já passou pelo novo nascimento, que já reconheceu Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, a tua eternidade, querido, a eternidade com Cristo, ela não vai começar lá no céu, ou depois que Jesus voltar pela segunda vez, mas ela já começou no momento que você nasceu de novo. No momento que você nasceu de novo. O principal milagre não está no que Jesus fez, naquilo que Jesus pode fazer por você ou por mim. O principal milagre está ou consiste no grande eu sou, vivendo e habitando no meu e no teu espírito. Esse é o grande e o maior milagre que pode acontecer. Jesus te faz um convite nessa noite. Ele quer saciar a tua sede e quer saciar a tua fome. Há muitos aqui nessa noite que estão vivendo uma vida insaciável. Você tem procurado, querido, querida que está aqui nessa noite, saciar os teus desejos, a tua sede, a tua fome de várias formas. E você tem corrido para vários lugares, em várias direções. Você tem estado atribulado, tem estado triste e tem procurado soluções para a tua vida. E você não tem encontrado, porque você tem procurado nos lugares errados e da forma errada. Jesus te fala nessa noite: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer
da minha carne jamais terá fome. E Jesus falou isso para aquela multidão, e eles não entenderam. Eu acho que eles pensaram assim: será que Jesus está falando de canibalismo? Porque agora eu preciso comer da carne dele, como eu vou beber do sangue dele? Jesus estava falando de salvação. Jesus estava falando disso porque no momento em seguida, um tempo depois, ele iria morrer e derramar o seu sangue, e sua carne seria dilacerada, para que nós pudéssemos ser saciados hoje. Só há um lugar onde nós seremos completos e totalmente saciados. E este lugar se chama em Cristo, porque Ele é o caminho. A Bíblia diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Ele é o caminho. É através dele que nós conhecemos o Pai. É através dele que nós podemos nos relacionar novamente com Deus, e é somente através dele, então, que nós seremos saciados. Jesus continua se auto-revelando. Eu gostaria que você acompanhasse João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Capítulo 9, versículo 5. Jesus diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A segunda autorrevelação de Jesus: eu sou a luz do mundo. Esses versículos que nós lemos apresentam dois contextos diferentes. O primeiro, no capítulo 8, fala de uma mulher que foi flagrada em adultério. E a Bíblia diz que alguns religiosos trazem aquela mulher à presença de Jesus, e como uma forma de teste, porque eles queriam encontrar em Jesus alguma coisa para que pudessem acusá-lo. Como um teste, eles perguntam para Jesus: mestre, a lei manda que nós devemos apedrejar. O que o Senhor diz a respeito disso? O que nós devemos fazer? Sabe que a Bíblia diz que Jesus, ele não responde de primeira. Ele inclusive fica em silêncio quando eles indagam a primeira vez. Eu aprendo algo com Jesus, não somente nesse trecho, mas em outras passagens, que Jesus, ele não era afoito em responder às pessoas. Muitas vezes nós, como igreja, como cristãos, nós queremos responder todas as perguntas, ter resposta para todas as indagações. E muitas vezes somos apressados em responder. Jesus, ele não respondia tudo o que lhe perguntava. Nesse caso ele responde porque insistem com ele, e ele diz assim: aquele que não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. De um a um, aqueles acusadores largam as pedras que estavam nas suas mãos e se afastam daquele lugar. Ficam apenas Jesus e aquela mulher. E Jesus, ele então diz assim: eu sou a luz do mundo. Muitas vezes nós achamos que as trevas estão somente onde há um pecado que é vergonhoso e revelado. Mas aqueles homens não estavam na luz. Aqueles homens largaram suas pedras, porque sabiam, a sua consciência os acusava, que eles também tinham pecado. E Jesus, ele
por ser a luz do mundo, por ser a luz, como ele se auto-revelou, aquele pecado daquela mulher ficou exposto. De repente com certeza trouxe vergonha para ela naquele dia. Mas por ser a luz, a Bíblia diz que onde a luz está, as trevas são dissipadas. Aonde a luz entra, as trevas têm que sair. E essa foi a grande diferença entre aquela mulher e aqueles homens, porque ela se expôs à luz. Seu pecado foi tratado. Então agora ela pode ter uma vida diferente, coisa que de repente aqueles homens não puderam ter, ou não optaram em ter, não se expuseram à luz. No capítulo 9 fala de um cego, e como nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos, para nós vermos. Ele é a luz, Ele está nesse lugar, Ele está conosco aqui nessa noite, e Ele quer abrir os nossos olhos. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus se auto-revela como a luz, e a Bíblia diz que a sua palavra também é a luz. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra também é a luz. Mas não fica só aí, porque Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Quando eu e você nos expomos à luz, que é Jesus, e a luz, que é a palavra de Deus, então Ele pode nos enviar como a luz para este mundo. E a Bíblia continua dizendo, Mateus capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Teve um dia que eu questionei o Espírito Santo, eu disse: Espírito Santo, como é que é isso? Como é que os meus olhos podem ser bons ou maus? De repente os olhos castanhos são maus e os olhos verdes são bons? Com certeza não é isso. E eu entendi que a questão de olhos bons ou maus, porque isso interfere na maneira como nós andamos e na conduta que nós temos em relação à nossa vida, no nosso dia a dia. Isso quer dizer que quando nós temos os princípios da palavra de Deus norteando a nossa vida, nós temos olhos bons. Porque tudo que nós fizermos, a forma como nós agirmos, aquilo que nós pensarmos, aquilo que nós falarmos, nós vamos procurar analisar segundo a vontade de Deus que está na sua palavra. Estes são os olhos bons. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Agora, se os nossos olhos forem maus, se nós não nortearmos a nossa vida segundo a palavra de Deus, então o nosso corpo estará em densas trevas. Jesus continua sua terceira auto-revelação, capítulo 10, versículo 9 de João. Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus começa a dizer aqui, que Ele é a porta, Ele vai falar na sequência, que Ele é o bom pastor, e nós já vamos falar sobre isso. E o contexto aqui é de um aprisco, e de ovelhas.
Jesus fala nesse momento de ovelhas. Entrar pela porta, que é Jesus, significa abraçar a salvação e dizer um sim em resposta ao chamado de Cristo. Quando nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entramos por essa porta. A você que de repente se encaixou, como eu falei antes, que tem procurado muitas saídas, muitas soluções, se apresentam várias portas todos os dias para você. As portas que se apresentam são as possibilidades que você tem quando você tem que fazer escolhas. Você tem muitas oportunidades e muitas possibilidades. Hoje é apresentado para você nessa noite uma possibilidade de entrar por essa porta que é Cristo. Quando você entrar por essa porta, você encontrará salvação. Só que o interessante da porta é que quando se apresentam várias portas, você não sabe o que está atrás dela. A porta está fechada. E você precisa descobrir aquilo que está por trás. E muitas vezes nós não sabemos por qual entrar. E nós precisamos discernir qual é essa porta. Só que a porta ela serve tanto para entrar, mas também como sair. Por uma porta você entra, mas pela mesma porta você também pode sair. Entrar por essa porta significa iniciar a vida cristã. Muitos daqui já iniciaram essa vida e já receberam a salvação, mas talvez tem pessoas aqui que precisam entrar por essa porta nessa noite. Só que mesmo você e eu que já entramos por essa porta, todos os dias, como diz a palavra, nós entramos e nós saímos para encontrar pastagem. É isso que nós lemos: entrará e sairá e achará pastagem. Quando nós entramos, nós estamos no aprisco e nós estamos em segurança. Estar reunido aqui como igreja, nós precisamos ver isso aqui como um aprisco. Aqui estão muitas ovelhas. E quando nós estamos em comunhão, eu sempre digo isso, que a comunhão ela nos protege. Nós estamos em segurança. É tão gostoso, é tão bom estar aqui reunido num culto, na célula, quando nós fazemos eventos como igreja, é gostoso. Nós nos sentimos amados, nos sentimos cuidados, nos sentimos amparados, recebemos uma palavra que enche o nosso coração, adoramos a Deus juntos. A ovelha, quando está à noite no aprisco, ela se sente segura. O pastor está lá, cuidando dela. Ela está longe do perigo de lobos e de outras feras. Só que durante o dia ela precisa se alimentar e ela precisa sair do aprisco. Você já vai entender o que eu estou falando. Durante o dia a ovelha, ela precisa sair do aprisco, e todos os dias nós fazemos isso. Não são todos os momentos que nós podemos estar reunidos como igreja. Não são todos os momentos que nós estamos em contato com os nossos irmãos, com o nosso líder de célula, com o pastor, com o irmão de repente mais maduro que pode nos aconselhar. Não são todos os momentos. E nós estamos saindo para procurar pastagem. E quando nós estamos aí fora, nós precisamos então reconhecer a voz do bom pastor. É isso que Jesus diz, em quarto lugar, se auto-revelando como bom pastor, capítulo 10, versículo 11, na sequência do que nós lemos: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Quantos de nós, queridos, já entramos pela porta que é Jesus? Somos salvos, estamos salvos, mas o nosso dia a dia tem sido difícil e nós não temos conseguido expressar Cristo no nosso dia a dia, porque temos tido dificuldade
de identificar a voz do bom pastor. Nós precisamos saber como é essa voz. Nós precisamos discernir qual é essa voz. Nós ouvimos muitas vozes. Nós ouvimos muitas vozes. Nós temos conseguido discernir qual é a voz do bom pastor. Qual é a direção que Ele tem nos dado? Qual é a direção que Ele tem te dado? Isso está claro para você? Isso tem ficado claro no teu dia a dia? Porque se isso não estiver claro, nós deixamos de ter segurança. Porque nós, no nosso dia a dia, muitas vezes não estamos no aprisco. Nenhuma ovelha descobre e explora o campo por conta própria. Nós não temos como sair por aí e tentar descobrir as coisas por conta própria. Eu e você precisamos de uma direção, e a direção quem dá é o pastor, é o bom pastor, é Jesus, e nós precisamos discernir qual que é a voz dele. Nós precisamos entender qual que é essa voz. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E eu fico pensando, como que um bom pastor será bom se ele morrer? Um bom pastor é um bom pastor vivo, não morto. Eu creio que o bom pastor é aquele que está presente, e para estar presente ele precisa estar vivo. Jesus diz assim, versículo 17, acompanhe comigo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Eu dou a minha vida para reassumir. Então Ele é o bom pastor, não apenas porque Ele dá a vida, ou não apenas porque Ele deu a sua vida por nós, mas porque também Ele ressuscitou por mim e por você. Por isso o Pai o ama. Isso é uma questão de obediência de Jesus para com o Pai. Porque Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida de mim. Eu a dou espontaneamente, e a dou para depois reassumir de volta. O amor do filho para com o seu pai está contido no fato de Jesus não morrer para ficar sem vida. Ele não apenas morre em nosso lugar, mas Ele reassume a sua vida novamente. Ele vence a morte, Ele passa por essa morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, e Ele vence isso. Você entende o que a morte do teu bom pastor, do pastor das ovelhas, lhe trouxe? Você entende o que isso significa? Você tem compreendido a profundidade disso para a tua vida? Ele deu a sua vida, e o Pai o ama, porque Ele não apenas deu a vida, mas Ele também ressuscitou depois. E eu e você precisamos entender a profundidade disso. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não merecedores, sem mérito algum. Ele morreu por nós, mesmo assim. E ele continua dizendo, no capítulo 11, versículo 25, quantos estão me entendendo nessa noite? Diga amém. Amém. Tem alguns me entendendo. Glória a Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Bíblia conta
e narra nesse capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro. Marta e Maria, tanto uma quanto a outra, chegam para Jesus. Quando Jesus chega perto, próximo da casa delas, primeiro Marta, depois Maria, dizem assim para ele: Mestre, Senhor, se tu estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro ainda estaria vivo. E elas falam isso com um profundo pesar no seu coração. Existia um entendimento na época, por parte de alguns, que a alma da pessoa morta ainda permanecia perto do corpo por 3 dias. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz isso, eu estou dizendo que alguns pensavam dessa forma, que a alma permanecia ali próxima do corpo por 3 dias. Só que a Bíblia diz que já faziam 4 dias. Elas estavam totalmente sem esperança. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Por mais poderoso que ele seja, a alma já se foi, o corpo já está decompondo, tanto que elas dizem assim: Senhor, já cheira mal, não abre, não remove a pedra, já cheira mal. Tem muitos aqui nessa noite que pensaram na sua caminhada, ou de repente você está pensando nos últimos dias: Senhor, se eu tivesse te conhecido antes, muitas coisas não teriam acontecido na minha vida. Jesus, por que tu não chegou antes? De repente aquele problema que eu tive não teria acontecido. Jesus, por que tu não me chamou? Por que tu não se revelou a mim antes? Isso teria evitado tanto sofrimento na minha vida. Eu quero dizer para você que está pensando dessa forma, ou que já pensou dessa forma, eu quero dizer para você que Ele é a ressurreição e a vida. Não importa aquilo que se perdeu, não importa aquilo que se passou, Ele pode renovar, Ele pode restaurar, porque Ele é a ressurreição e a vida, e Ele está aqui nessa noite para ressuscitar os teus sonhos. Ele está aqui nessa noite para te trazer vida novamente. Não fique apenas se lamentando, querido. Elas precisaram de uma ação. Jesus disse assim, remove a pedra, tirai a pedra. Jesus não removeu. Jesus num passe de mágica, ele não tirou a pedra. Ele poderia ter tirado. Assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele poderia ter removido a pedra. Jesus disse: removam a pedra. Eu não sei o que te separa da ressurreição que você precisa. Eu não sei que tipo de pedra que é, mas você precisa remover nessa noite, porque o Senhor quer ressuscitar nessa noite. A fé no poder da vida de Cristo é capaz de socorrer onde não há mais vida e onde não há mais esperança. E se tudo parece perdido, se tudo parece morto, nós precisamos ter fé no poder da vida de Cristo. Ele continua dizendo, vai guardando isso, querido, vai guardando isso aí no teu coração. Ele é o pão da vida, Ele quer te saciar nessa noite. Ele é o bom pastor e quer te dar uma direção. Ele é a porta, e nessa noite, você que talvez nunca entrou por ela, você tem a possibilidade de entrar nessa noite por essa porta. Mas Ele também é a ressurreição e a vida. E sabe por que Ele é a ressurreição e a vida? Muitos têm vivido uma vida no Evangelho
de esperança futura apenas. Muitos têm sonhado com o céu, sonhado em reinar com Cristo no milênio, e têm deixado de viver uma vida vitoriosa hoje, porque Deus, Ele tem uma vida de vitória para você e para nós hoje, não apenas na eternidade. Eu não estou dizendo aqui, queridos, que vai ser tudo perfeito, que tudo vai dar certo, que nós não vamos ter enfermidade, que não vamos ter problema em casa ou no trabalho. Eu não estou dizendo isso. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Pode tudo estar caindo ao nosso redor, pode todas as coisas estar desmoronando, pode nada estar dando certo, mas a paz está no nosso interior, porque ela excede o entendimento. Ela excede o nosso entendimento. Essa é a paz que o Senhor nos dá. Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque ela é passageira. Essa paz, ela é passageira, ela somente continua conosco enquanto as coisas estão dando certo, enquanto a poupança tem dinheiro, enquanto a enfermidade não bate a porta. Essa é a paz que o mundo dá. Mas Jesus disse assim: eu não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela não está baseada em coisas passageiras, mas ela está baseada em coisas eternas. Em coisas eternas. Mas Ele é a ressurreição e a vida, e Ele pode, nessa noite, te trazer essa revelação. As coisas, o reino de Deus, Ele não é futuro. O reino de Deus, Ele é para hoje. O reino de Deus é desde que Jesus veio à terra. Ele veio inaugurar o seu reino aqui na terra. Eu e você fazemos parte deste reino, e aonde nós estamos, nós precisamos e devemos manifestar esse reino, a realidade desse reino. Jesus continua dizendo, capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Nós queremos te ver, Senhor. Se revela, Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz ser o caminho, de repente nós entendemos o caminho como uma estrada, como algo a percorrer, e de forma alguma eu e você teríamos como descobrir esse caminho por nós mesmos. O caminho de volta para os braços do Pai, ele não pode ser encontrado por nós mesmos, porque não há nenhum mérito em nós, não há nenhum mérito na minha pessoa, não há nenhum mérito em você, que faz com que nós consigamos encontrar o Pai, ou voltar para Ele. Só há um caminho para isso acontecer, e o caminho é Cristo. E quando Ele diz assim, eu sou o caminho, Ele está dizendo assim, eu vim revelar o caminho, eu vim abrir, eu vim fazer um caminho, uma possibilidade, eu vim trazer uma possibilidade de vocês retornarem para os braços do Pai. Esse caminho vai vos conduzir à vida, esse caminho vai vos levar à verdade, a verdade que liberta, a verdade que santifica. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Entenda isso. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu no templo? O véu se rasgou. O véu se rasgou de alto a baixo. O que isso simboliza? Esse véu simboliza o corpo, a carne de Jesus. A carne que foi rasgada, que foi dilacerada. É isso que em Hebreus nós lemos, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A sua morte rasgou o véu. A morte de Cristo nos deu a possibilidade de mais uma vez entrarmos no Santo dos Santos. Algo que apenas o sumo sacerdote podia fazer lá no Antigo Testamento. Ninguém mais podia entrar lá, a não ser ele. Agora na nova aliança, a partir do véu rasgado, nós, eu e você, temos livre acesso à presença de Deus. Esse é o caminho, Jesus. Através dele e do seu sangue, nós temos acesso a essa presença, a presença de Deus. Não há outro caminho, querido. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas dizendo: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Várias vezes eu já ouvi isso. Isso é um grande sofisma. É uma grande mentira que parece verdade, mas não é. Não há muitos caminhos, não há vários caminhos, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma forma ou uma maneira de voltar para Deus. Ele é a única forma, ele é a única maneira. Filipe, em determinado momento, diz assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. Eu creio que Jesus deve ter pensado: sabe de nada, inocente. Vocês andaram todo esse tempo comigo e ainda não entenderam que quem vê a mim vê o Pai? Vocês ainda não compreenderam isso? E em sétimo lugar, capítulo 15, a sétima autorrevelação de Jesus, capítulo 15, versículo 1. Vamos ler do 1 ao 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus está aqui tratando de uma união. Jesus está aqui tratando de uma unidade, daquilo que nos liga com Ele, que é a sua palavra. Aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer nas minhas palavras, esse dá muito fruto. Nenhum ramo que é produtivo é poupado. E por incrível que pareça, essa é a boa notícia. Nenhum ramo que produz fruto é poupado. Essa é a boa notícia, porque o ramo infrutífero, a Bíblia diz que ele corta. Essa é a má notícia.
Sem dúvida, o propósito do Pai, a vontade do Pai para todos nós é uma vontade amorosa. A Bíblia diz que essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Só que essa poda, essa limpeza que Ele faz, muitas vezes ela é dolorosa. E essa continua sendo a boa notícia. Essa continua sendo a boa parte, porque é melhor ser limpo, porque este é sinal de estar enxertado na videira e estar dando fruto, do que ser cortado e lançado no fogo. Mas eu queria dizer para você nessa noite que o procedimento de Deus pode ser doloroso, mas o fim será proveitoso. Ouça isso, o procedimento pode estar sendo doloroso, mas o fim será proveitoso. Fique nessa esperança, o fim será proveitoso. É o que nós lemos em Hebreus. Eu gostaria que você acompanhasse esse texto comigo. Nós estamos nos encaminhando para o final. Hebreus capítulo 12. Versículos 4 ao 11. Como é bom ser disciplinado pelo Senhor, porque a Bíblia diz que Ele só disciplina filho. Isso é sinal que não somos bastardos. Hebreus 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. No momento que nós somos disciplinados, nós não entendemos. O momento parece que não tem sentido nenhum, parece que não tem propósito nenhum. E a Bíblia nos diz que é motivo de tristeza, mas o fim será proveitoso. O procedimento pode ser doloroso, mas você e eu teremos um fim proveitoso. Você tem permanecido enxertado na videira? Essa é a primeira pergunta em relação a essa ligação. Tem que estar enxertado. E que fruto você tem dado se você está enxertado? Que natureza tem sido? De que natureza tem sido o fruto que você tem dado? Se coloque em pé, por favor. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui.
nessa noite, nós vamos adorar o Senhor um instante, mais uma vez. E eu gostaria de fazer alguns momentos de oração aqui. E hoje o Senhor nos diz que Ele está nos dizendo que Ele é o pão da vida. Ele está nos dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele está nos dizendo que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e também a videira verdadeira. De repente há algumas pessoas aqui nessa noite que queiram entrar por essa porta. De repente você nunca teve essa oportunidade, ou de repente você teve outras oportunidades, mas não decidiu entrar por essa porta. Feche teus olhos um instante. Essa noite é uma noite de salvação. É uma noite de libertação. É uma noite em que o Senhor quer saciar a sua igreja. É uma noite em que, além de entrar pela porta, o Senhor quer dar direção, Ele quer se revelar e Ele quer demonstrar qual é a sua voz, para que nós tenhamos direção e ouçamos o bom pastor, a voz do bom pastor. Talvez você nunca disse para o Senhor Jesus, com tua boca, em alto e bom som, talvez você nunca disse: Senhor, a minha vida é tua e eu quero entrar por essa porta. Eu entendo que tu és a porta e eu quero entrar por essa porta. Se você quer fazer isso nessa noite, você tem a oportunidade de fazer isso. É somente você levantar a sua mão nesse momento aí no teu lugar. Você pode levantar a tua mão direita aí no teu lugar. Você que quer entrar por essa porta nessa noite, pode levantar a tua mão bem alto. Nós não queremos te constranger, só levante tua mão. Aleluia. A igreja permaneça com os olhos fechados. Você pode continuar com tua mão levantada, porque você está dizendo sim para o Senhor nessa noite. Você está dizendo: eu reconheço, Senhor, que Tu és a porta, que não há outro caminho para Deus, e que eu quero trilhar esse caminho.